Mas ele diz, eu tenho um plano. Que mesmo o homem pecando, eu ainda tenho um plano de salvação para a vida dele. Aí aqui entra um raio de esperança para o ser humano. No versículo 15, qual é o raio de esperança? E da mulher, mas será uma semente. Meu Deus, aleluia. A qual lhe ferirás a cabeça, esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo é nossa esperança. Aleluia, Deus. Jesus é nossa esperança. Existe um ditado dizendo que a última esperança é a que morre. A minha esperança morreu no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e não há de morrer mais. E essa esperança está aqui, te trazendo esperança. A esperança para a tua casa é Cristo. A esperança para a tua vida é Cristo. A esperança para a tua família é Cristo. A esperança para a tua alma é Cristo. É único, é único, é a única esperança. É a única esperança. Entenda que o projeto do diabo é roubar a alma. O salário do pecado é a morte, vírgula. Ele queria acabar. E sabemos que a vírgula na gramática é uma pausa respiratória, ou começo de história. Mas o diabo quis botar o ponto final. Mas Deus colocou uma vírgula dizendo a história continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tiago, eu pequei, mas Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se entrega para Jesus ou volta para Jesus, porque ainda há tempo e Ele quer salvar a tua alma. Ô, glória! Ele quer salvar a tua vida. Tem uma morada eterna para você morar. Tiago, mas eu ainda estou fumando, eu ainda estou bebendo. Estou no mundo da ilusão e não consigo sozinho. Claro que não. Nem eu consegui sozinho, não consigo sozinho. Meu Deus, obrigado, Jesus. Eu me lembro que com 9 anos de idade comecei a cantar pelos bailes da vida no Complexo da Maré. Com 12 anos estava no tráfico. Andava com 762 na mão. Pegava no plantão 8 horas da noite a 8 horas da manhã. E eu me lembro que eu passei a segurança do gerente da comunidade da Baixa do Sapateiro. E teve um dia que a gente saiu de casa às 6 horas da noite. Eu fiz sua segurança, voltei para casa para tomar banho. E quando eu voltei para o plantão, alguém disse, fulano morreu. Sorte sua não ter tá lá, não estiver lá naquela hora. E tá bem que você não foi. Foi sorte. Porque se você tivesse, tu também morreria. E foi sorte. Eu sentei, chorei. Mas hoje eu sei que não foi sorte. Foi a mão de Deus. Foi a mão do Senhor. Aleluia. Eu senti dor, mas eu estou aqui. Porque Deus me viu aqui hoje. Meu Deus. Continuei cantando, continuei no tráfico. Com 13 anos, tinha 3 CD, proibidão, gravado. Cantava pelos bailes da vida. Começava na quinta, terminava na segunda-feira de manhã. Cansado. Mas o diabo aprisiona o ser humano naquilo que a sua alma deseja, naquilo que os seus olhos cobiçam. E quando isso acontece, nós acabamos de entrar na escada da queda. A gente vê, a gente cobiça, a gente toma, a gente come e depois a gente transfere, e a transferência é morrer. É, Deus. Com 14 anos de idade, em 2005, aceitei Cristo Jesus. Levantei as mãos cansada. E a primeira vez que eu entrei dentro da igreja, eu estava muito drogado. Mas eu saí de lá bom. Eu entrei drogado na igreja, mas saí bom de dentro da igreja. Aleluia. Há 20 anos atrás, em 2005. Quando eu completei 15 anos, dia 15 de fevereiro de 2006, minha tia bate na porta dizendo: o teu padrasto matou tua mãe. Ele acabou de arrancar a vida dela agora.
Eu chorei, eu disse, eu vou voltar pro tráfico, eu vou matar esse cara. Mas a única coisa que eu tinha aqui, que eu pude fazer, foi entrar dentro da casa do meu padrasto, dar-lhe um abraço e dizer, eu te perdoo. Meu Deus. Eu não perdoei meu padrasto por causa dele, eu perdoei por causa de mim. Porque só sabe o valor do perdão aquele que o recebeu. Não! Tiago, mas ele matou tua mãe e tu perdoou? Jesus me perdoou e eu fiz pior. É, Jesus. Por que tu perdoou? Porque eu recebi o perdão mesmo sem merecer. Aleluia. Ô, glória! Jesus me perdoou. Eu não mereço estar aqui. Isso não é mérito, isso é graça. Meu Deus, aleluia. É a graça de Deus que me dá esta oportunidade de aqui estar hoje. Com 17 anos me afastei, voltei para o tráfico. Assaltava todos os dias. Teve um dia aí um assalto que um rapaz brincou comigo, tu vai, mas não volta hoje. Eu disse, eu sei porque Deus falou comigo. Meu Senhor. Ele disse, eu estou brincando. Eu falei, eu sei que eu vou, mas não volto hoje. Mas o meu corpo, a minha carne desejava assaltar. E fui, mas eu fui preso. Meu. Tinha acabado de completar 18. Afastado dos caminhos do Senhor. O policial me pegou e disse, eu não vou nem te algemar, entra no carro. Entrei. Na delegacia, as vítimas que estavam dentro da delegacia se abraçaram, choravam. Meu Deus. A delegada disse, eu quero te mandar embora, mas não posso porque já está no sistema. E ela disse, quantos anos tu tem? Eu disse 18. Fui preso, parei na 39 da Pavuna. E de Pavuna, de uma semana preso da Pavuna, parei em Bangu, no Pedro Melo. 2 anos sem visita, porque eu não tinha mãe. Meu pai morreu quando ele tinha 17, nem me viu nascer. Eu não fui criado entre família. Eu não tive educação dentro da minha família. Fui criado pelos vales da vida, no meio da rua. Já morei na rua, passei necessidade. Mas existe um Deus que nunca me abandonou, que nunca desistiu de mim mesmo. Aleluia! E esse Deus não tinha só um projeto, ele tinha um plano para a minha vida. Alabadaçai. Como ele tem um plano para a tua vida também. Preso em Bangu, o mais novato daquela cela virou conselheiro dos presidiários dentro de Bangu. Eu me senti um José na vida. Aleluia. O mais novo na cadeia e o conselheiro agora. 2 anos preso. Ninguém me visitava, mas eu sentia a visita de um ser chamado Espírito Santo. Meu Deus! Dentro da cela daquela igreja, o homem tinha 60 anos de cadeia. José Maria, 2 homicídios nas costas. Eu bati no ombro dele, eu disse, José Maria, tu vai embora. Ele disse, como é que eu vou embora? Já estou aqui 1 ano, estou com 60 anos nas costas. Quando eu acabei de dizer que ele ia embora, o Deus ímpio chamou o nome dele e disse, liberdade. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi a servir a Cristo dentro de uma cadeia. É que Deus não só me chamou, Ele me escolheu também, te escolheu também. Glória a Deus. Tiago, por que tu sofreu isso tudo? E vale a pena sofrer. Deus olhou para mim e disse, já que você não quer me ouvir fora, vou te colocar na cadeia para aprender a me servir melhor. Oh, Jesus. Foi na cadeia que eu aprendi a servir. Aleluia! Mas eu ouvia dizer, não passa dos 14, não passa dos 18, de 15 companhia que eu tinha no tráfico. O mais velho morreu com 18 anos. Meu Deus. E quem gritou que eu não passava dos 14, não passava dos 18, eu vou fazer 35. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Tô mais novo que o Everton. De evangelho. Eu estou dizendo que a tua esperança é Cristo.
Ele pode fazer na tua vida melhor do que aquilo que Ele fez na nossa vida. Cristo é a tua esperança. O ser humano está retribuindo com o pecado que foi feito no Calvário. Cristo morreu no lugar de um pecador miserável, desgraçado, pobre, cego e nu que era eu. Eu não posso retribuir pecando. Ainda que eu der o meu corpo para ser queimado, não paga o que Ele fez por mim. Aleluia. Eu nunca vou pagar o que Cristo fez pela minha vida. Meu Deus, obrigado. Me tirou da miséria. Entrou na minha casa, trouxe vida. Aleluia. Ele foi ao contrário daquilo que os homens falaram. Meu Deus. E Ele me provou que eu não sou aquilo que o ser humano falou. Satanás, ele se manifesta corporeamente no corpo de uma serpente. Diz o texto sagrado que em uma conversa a serpente ela vai contradizer a ordem de Deus para Eva. Eva percebe que a árvore, o seu fruto, é boa para comer. E Eva, ela cobiçando aquela árvore, ela percebe, ela enxerga, e ela teve um desejo excessivo, um desejo intenso, vendo que o fruto era bom para se comer. O texto diz que ela experimenta do fruto, ela come do fruto e percebe que o fruto é bom demais, nada lhe causa, nada vem consequência. E o texto diz que ela também dá a Adão. Eles não tinham que se santificarem para permanecer com o seu corpo incorruptível, com o seu corpo perfeito. Não tinha que subir monte, muito menos ler a Bíblia e orar. A única coisa que Adão e Eva teriam que fazer era obedecer a Deus. Permanecendo na obediência, viveriam eternamente dentro do Éden. Só que o texto diz que Eva dá ouvido à serpente, e ao comer do fruto, gostando do fruto, entendemos que o pecado é bom demais. O pecado é muito bom. Mas entendamos que amargo é o fim deste pecado. É a consequência do pecado. Eu quero dizer que nenhum pecado, nenhum pecador, nenhum ser humano, ele vai para o inferno pelo fato de ter pecado. Todo ser humano, ele só vai para o inferno porque ele rejeita a salvação. Se eu vou para o inferno porque eu peco, ora, Paulo diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Então não é pelo fato de eu ter pecado que eu vou para o inferno. A consequência do pecado é morrer. Diz o texto que o próprio Deus disse a Adão que o dia que ele comesse ou tocasse no fruto daquela árvore, eles morreriam. Deus não está dizendo da morte externa, Deus não está dizendo da morte física, Deus está dizendo da pior morte que existe. É dado o homem a morrer apenas uma vez para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas aqueles que não estão enxertados na árvore da vida que é Cristo, é dado a morrer duas vezes. Ele morre no corpo e também morre na alma. Então entenda uma coisa, que o problema aqui não é morrer, o problema é para onde está endereçada a nossa alma. Qual é o endereço da sua alma? Qual é o endereço da minha alma? Carregar uma Bíblia
não me garante o céu, mas sim ter uma vida de renúncia. Satanás entendeu que pelo fato de ter desobedecido a autoridade de Deus, ele nunca mais retornou ao céu. Então tudo que ele está a fazer aqui no Éden é levar o ser humano também a desobedecer a Deus. Só que Adão e Eva é um projeto de Deus. Deus não tem só projeto. Todos nós aqui, quando sentamos para projetar alguma coisa, precisamos planejar o que será feito com aquele projeto. Porque o projeto, quando não é planejado, ele nunca vai sair do papel. O projeto sem planejamento, ele nunca irá dar certo. Ele nunca irá andar. Projeto sem plano não tem crescimento. Deus, ele sabia que Adão, ele iria falhar. Adão iria pecar. Porque Deus não interviu em nada. Porque foi dado para o único homem a autoridade, foi otorgado isto, a autoridade que nós falamos, que nós temos o direito de escolha, que é chamado de livre-arbítrio. Nenhum ser humano mais nessa terra tem esse poder de livre-arbítrio. O único ser humano que tinha este poder otorgado foi Adão. Adão tinha o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio, ele me dá o poder de pecar ou de permanecer perfeito. Então nenhum homem nessa terra tem livre-arbítrio. Se logo eu tenho este livre-arbítrio, eu sou melhor do que o maior bandeirante do evangelho e da obra missionária chamado Paulo. Paulo também não teve livre-arbítrio. Paulo não teve direito de escolha entre pecar ou não. Se eu tenho esse poder do livre-arbítrio, porque Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo, porque o meu corpo, ele é mau. Logo somos descendentes do primeiro Adão. Logo quando ele peca, o nosso corpo fica inclinado para o pecado. Existe o pecado acidental. Eu sei que existe pecados premeditados, mas entenda que o único homem que teve livre-arbítrio foi Adão. Nós temos o livre chamado agência. Temos esse poder. Você tem essa blusa, não tem só essa, mas tu tem o poder de escolher a roupa que você vai colocar. É chamado de livre agência. Você tem outros sapatos, mas você escolheu vir com este hoje. Você tem talvez uma bicicleta, mas escolheu vir a pé. Poderia vir de Uber, poderia vir de ônibus. Eu tenho esse poder de livre agência, mas nenhum ser humano tem mais o livre arbítrio. Se eu tenho este poder de livre-arbítrio, esse ser humano tem o poder de livre-arbítrio, porque ele está no tráfico. Pergunta o traficante se ele quer viver lá. Claro que não quer. A desculpa que ele vai dar: eu não tenho outra coisa, não consegui arrumar emprego. Mas o diabo prendeu ele lá. Pergunta um ser humano que é viciado hoje nas drogas se ele quer permanecer viciado. Não quer. É que o corpo é inclinado para aquilo ali. A mente dele já está aprisionada. A alma dele já está presa naquilo ali. O Salmo 142, o versículo de número 7. O próprio salmista vai dizer: Deus, tira a minha alma da prisão. Ele mesmo está pedindo socorro. Eu não tenho mais livre-arbítrio. Você também não tem livre-arbítrio. Se nós tivéssemos esse livre-arbítrio, poderíamos fazer o que quiser. Nenhum próprio Jesus teve livre-arbítrio. Quando ele está no Getsemane, ele disse: Pai,
se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele também não teve livre arbítrio. Quem tem livre arbítrio faz a própria vontade. Quem tem livre arbítrio faz o que quiser. Mas entenda que no capítulo 3, versículo de número 16, o livro, a primeira carta de Coríntios vai dizer: não sabeis vós que este corpo é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? É que antes do Espírito habitar aqui, eu fazia o que eu queria, eu fumava, eu traficava, eu bebia, me prostituía, mas depois que o Espírito Santo entra, já não é mais a minha vontade. A vontade que permanece, que prevalece, é do Espírito Santo. Todo aquele que é nascido do Espírito Santo não sabe de onde vem nem para onde vai, mas o Espírito Santo é quem guia. Se você chegar na glória e perguntar a Ezequiel se ele queria ir para o vale, ele vai dizer: não, mas o Espírito me levou para lá. Se tu perguntar a Cristo se depois do batismo ele queria ir para o deserto, ele vai dizer: não, mas o Espírito Santo me levou para lá. Se tu perguntar a Paulo se ele queria ir para Macedônia ou para Bitínia, ele ia dizer: eu queria ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não me deixou ir para Bitínia, mas me impulsionou a chegar lá do outro lado da Macedônia. Então eu não tenho livre-arbítrio. Aleluia! Essa vontade que me dá de beber, de fumar, é da carne. Eita! Porque o corpo é mau, nem o ser humano é bom. Por mais que ele pratique a bondade, ele não é bom. Meu Deus! Todo ser humano é mau por causa de um homem chamado Adão. Meu Deus! E eu vou terminar aqui. Eita! Só que Deus não tem só projeto chamado Adão. Deus também tinha um plano e tem um plano até hoje. Deus sabia que ele iria errar. Deus não vai intervir na escolha de Adão. A vida também é feita de escolha. Mas tu tem que entender: depois que eu faço a escolha, eu preciso entrar no campo da decisão. Não dá para voltar atrás quando eu escolho ao fazer alguma coisa. Eu preciso decidir o que é que eu vou fazer com a escolha que eu fiz. Eita, Jesus! Adão escolheu errar. Ninguém impulsionou Adão. O homem não era bloqueado, na verdade aprisionado pelo pecado. Ninguém pegou na mão de Adão para pecar. Ninguém colocou fruto na boca dele, comeu porque quis. Ele escolheu desobedecer. Oh, glória! Ele escolheu cair. Ele escolheu errar. Era só obedecer e entendemos que tudo que é proibido é bom. Verdade. Foi proibido Adão comer, mas ele achou que era bom. Entenda que a cobiça é um desejo excessivo. E Deus, pelaquilo que os meus olhos acham que é bom, mas essa cobiça e esse desejo que a minha carne tem, os meus olhos achando que é bom, esconde um segredo por trás disso aí. E o segredo é a consequência da morte espiritual. É a pior morte que tem. Meu Deus! A pior coisa que tem não é morrer na carne, é morrer no espírito. Aleluia! É por isso que o salmista vai dizer: se o Senhor quiser arrancar tudo de mim, arranque. Arranque trono, arranque coroa, arranque os amigos, feche a porta, leve o reinado, leve tudo o que quiser, mas faça uma coisa: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque ele entendeu que a pior coisa nesse mundo não é viver desempregado, não é viver sem amigo, não é viver sem esposa, não é viver sem marido, não é viver sem dinheiro, não é viver sem carro. A pior coisa desse mundo é viver vazio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é a pior coisa que tem. Você vai pra rua, você se ajunta, bota cerveja na mesa, carne na churrasqueira, mas o problema é quando os amigos vão embora. Tu entra pra dentro da tua casa e quando coloca a
Meu Deus. Aleluia. E às vezes no meio, na roda dos amigos, tu se sente sozinho também. Mas eu conheço um. Eita, glória. E eu aprendi que até o vazio é dom de Deus. Porque o vazio me faz entender que só existe um que pode preencher este vazio. É chamado Espírito Santo. Aleluia. Um dia Sansão pecou. Cortaram seu cabelo. Arrancaram seus 2 olhos. Sem força, sem visão e rodando no moinho. Mas teve um dia que foram dar uma festa na casa de show de Dagon. Pegaram as mãos de Sansão e colocaram uma coluna na outra. Sansão lembrou: Meu Deus. um dia eu servi a Deus. Oh, aleluia. Um dia eu fui cheio do Espírito Santo. Ele olhou para Deus e disse: eu sei que eu pequei, vacilei, me lambuzei no pecado, caí mesmo, brinquei dos teus propósitos e virei palhaço na mão do inimigo agora. Mas eu te peço uma coisa: só desta vez me dá mais uma oportunidade. Faz em mim de novo o teu Espírito Santo descer. Depois que Deus ouviu aquela oração sincera, sem hipocrisia, Deus enviou o Espírito sobre a vida de Sansão. Acabou com a casa de show de Dagon. Sansão se vingou dos seus adversários. Eu estou dizendo, você que está afastado, se você se arrepender e dizer: Deus, eu sei que eu pequei, vacilei, eu caí, me lambuzei no pecado mesmo, mas eu vim aqui dizer: só desta vez, só mais uma vez, o Espírito Santo há de descer sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só dessa vez. Erebandará. A pior coisa é viver vazio. Rebanda. Meu Deus. Eu me corrijo, né? Nem viver vazio, porque quem está vazio não vive, É verdade. só existe. Porque sem Deus tu não passa de uma existência. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo disse: eu existia e andava por aí matando crente, prendendo crente, fechando igreja. Mas um dia o dono da igreja desceu no caminho de Damasco. Você ouve dizer que ele vai te pegar na curva. Não pega não, ele pega no caminho mesmo. Oh, Deus. Aleluia, Deus. O dono da igreja desceu e disse: por que tu persegue-me? Agora tu vai ver o quanto tu vai sofrer por amor de mim. Irmão, Paulo contando testemunho aqui hoje. Eita, Jesus. O próprio apóstolo disse: eu, apóstolo Paulo, o principal pecador de todos os pecadores, está dizendo: não existe pecador maior do que eu. Aleluia. Eu sou o maior pecador deste mundo. Agora imagine, se Jesus transformou a vida do maior pecador desse mundo, o que dirá que ele não pode fazer com você? Oh, Deus. Ou tu acha que está vivo por acaso? Enquanto tu respira, é uma oportunidade que ele está dando a você. Meu Deus. Então agarre e abrace esta oportunidade. Oh, Espírito Santo. Você ouviu falar de inferno, É. mas deixa eu dizer uma coisa para você: se tu abraçar esta oportunidade, se arrepender dos seus maus caminhos, largar o pecado, o adultério, largar a mentira, a ilusão, largar o tráfico de droga, a prostituição, existe um céu que te aguarda, um céu que te espera. Meu Deus. Aleluia, Deus. Largue essa devassidão, a inveja que há dentro do teu coração. Rebadarás. Ai, Abandone essa luxúria. meu Deus. Você já ouviu dizer que todos os caminhos levam a Deus? É mentira. A Bíblia diz que o próprio Jesus falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Oh, Deus. Glória a Deus. Não é todos os caminhos que levam a Deus, só existe um chamado Jesus. Jesus. Aleluia. Ele disse: eu sou o caminho. O Alabá. homem peca e o corpo é inclinado para o mal. Eu não estou dizendo que pelo fato de aceitar Jesus há 20 anos atrás, eu sou bom, eu sou ruim. Todos
Todos nós aqui somos ruins. Meu Deus. Só conseguimos praticar a bondade, mas não me identifica como bom. Eu sou ruim. Deus, aleluia. Mas vai chegar um dia Senhor da glória. que esse corpo corruptível será transformado em incorruptibilidade. Meu Deus. Aquilo que é mortal será transformado em imortalidade. No abrir e no piscar de olhos, todos nós seremos transformados para a glória de Deus. Glória, glória, glória. Olha para cá. Deus não tinha só um projeto. Deus também tinha um plano. Sabendo que o homem ia pecar, quando ele chama Adão, quando ele chama Eva, quando ele chama a serpente, o diabo olhou para Deus e disse: acabei com o teu projeto, destruiu o teu projeto, o teu projeto falhou, Oh, meu Deus. acabou para você. Glória a Deus. Mas você é consciente. Quando você foi tirar a identidade, tu pegou a original, entrou na gráfica e mandou tirar uma cópia. Fez a cópia e ele perguntou: preto e branco ou colorida? Tu disse: eu quero a colorida, porque a colorida é idêntica, parece com a original. Qual é o teu projeto? O projeto é: vou andar com a idêntica, porque se perdendo a idêntica, eu estou despreocupado. Se molhar, se rasgar, for assaltado, perdendo, eu fico despreocupado, porque eu pego a original de novo, Oh, aleluia. porque a original está guardada. Você não tem só um projeto, você tem um plano. O plano é que, perdendo a idêntica, você ainda tem a original para se apresentar. Se no caso você for fazer uma entrevista, fazer qualquer coisa, e todas as vezes que tu passa o cartão de crédito sem senha, te pede um documento com fotos. Verdade, Deus. Que existe o estelionatário, e o diabo é estelionatário. Eita, Deus. Com foto. Você está despreocupado se a idêntica rasgou, se molhou, se perdeu, se roubaram. Tu está despreocupado. Olha o que Deus ele disse: façamos o homem a nossa imagem, idêntico a nós, parecido, que se ele falhar, eu estou tranquilo. Paulo disse que Jesus é o último Adão. Ele é o verdadeiro. Adão só era idêntico, era parecido, mas rasgou, Eita, Jesus. se perdeu. Qual é o plano de Deus? Deus olhou para Satanás e disse: eu tenho um plano, que mesmo o homem pecando, eu ainda tenho um plano de salvação para a vida dele. Aí aqui entra um raio de esperança para o ser humano. No versículo 15, qual é o raio de esperança? E da mulher, aí será uma semente, Meu Deus, aleluia. a qual lhe ferirás a cabeça, esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo é nossa esperança. Aleluia, Deus. Jesus é nossa esperança. Existe um ditado dizendo que a última esperança é a que morre. A minha esperança morreu no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e não há de morrer mais. E essa esperança está aqui, te trazendo esperança. A esperança para a tua casa é Cristo, a esperança para a tua vida é Cristo, a esperança para a tua família é Cristo, a esperança para a tua alma é Cristo. É único, é único, é a única esperança. Glória. É a única esperança. Entenda aqui: o projeto do diabo é roubar a alma. O salário do pecado é a morte, vírgula. Ele queria acabar. E sabemos que a vírgula na gramática é uma pausa respiratória, ou começo de história. Mas o diabo quis botar o ponto final, mas Deus colocou uma vírgula dizendo: a história continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tiago, eu pequei, mas Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se entrega para Jesus ou volta para Jesus, porque ainda há tempo e Ele quer salvar a tua alma. Ô, glória! Ele quer salvar a tua vida. Tem uma morada eterna para você morar.
Tiago, mas eu ainda estou fumando, eu ainda estou bebendo. Estou no mundo da ilusão e não consigo sozinho. Claro que não. Nem eu consegui sozinho, não consigo sozinho. Meu Deus, obrigado, Jesus. Eu me lembro que com 9 anos de idade comecei a cantar pelos bailes da vida no Complexo da Maré. Com 12 anos estava no tráfico. Andava com 762 na mão. Pegava no plantão 8 horas da noite a 8 horas da manhã. E eu me lembro que eu fazia a segurança do gerente da comunidade da Baixa do Sapateiro. E teve um dia que a gente saiu de casa às 6 horas da noite. Eu fiz sua segurança, voltei para casa para tomar banho. E quando eu voltei para o plantão, alguém disse: fulano morreu. Sorte sua não estiver lá naquela hora. E tá bem que você não foi. Foi sorte. Porque se você tivesse, tu também morreria. E foi sorte. Eu sentei, chorei. Mas hoje eu sei que não foi sorte. Foi a mão de Deus. Foi a mão do Senhor. Aleluia. Eu senti dor, mas eu estou aqui. Porque Deus me viu aqui hoje. Meu Deus. Continuei cantando, continuei no tráfico. Com 13 anos, tinha 3 CD, proibidão, gravado. Meu Deus. Cantava pelos bailes da vida. Começava na quinta, terminava na segunda-feira de manhã. Cansado. Mas o diabo aprisiona o ser humano naquilo que a sua alma deseja, naquilo que os seus olhos cobiçam. E quando isso acontece, nós acabamos de entrar na escada da queda. A gente vê, a gente cobiça, a gente toma, a gente come e depois a gente transfere, a transferência é morrer. É, Deus. Com 14 anos de idade, em 2005, aceitei Cristo Jesus. Levantei as mãos cansada. E a primeira vez que eu entrei dentro da igreja, eu estava muito drogado. Mas eu saí de lá bom. Eu entrei drogado na igreja, mas saí bom de dentro da igreja. Aleluia. Há 20 anos atrás, em 2005. Quando eu completei 15 anos, dia 15 de fevereiro de 2006, minha tia bate na porta dizendo: o teu padrasto matou tua mãe. Ele acabou de arrancar a vida dela agora. Eu chorei e disse: eu vou voltar pro tráfico, eu vou matar esse cara. Mas a única coisa que eu tinha aqui, que eu pude fazer, foi entrar dentro da casa do meu padrasto, dar-lhe um abraço e dizer: eu te perdoo. Meu Deus. Eu não perdoei meu padrasto por causa dele, eu perdoei por causa de mim. Porque só sabe o valor do perdão aquele que o recebeu um dia. Aleluia. Tiago, mas ele matou tua mãe e tu perdoou? Jesus me perdoou e eu fiz pior. É, Jesus. Por que tu perdoou? Porque eu recebi o perdão mesmo sem merecer. Aleluia. Ô, glória. Jesus me perdoou. Eu não mereço estar aqui. Isso não é mérito, isso é graça. Meu Deus. Aleluia. É a graça de Deus que me dá esta oportunidade de aqui estar hoje. Com 17 anos me afastei, voltei para o tráfico. Assaltava todos os dias. Teve um dia em um assalto que um rapaz brincou comigo: tu vai, mas não volta hoje. Eu disse: eu sei, porque Deus falou comigo. Meu Senhor. Ele disse: eu estou brincando. Eu falei: eu sei que eu vou, mas não volto hoje. Mas o meu corpo, a minha carne desejava assaltar. E fui, mas eu fui preso. Tinha acabado de completar 18. Afastado dos caminhos do Senhor. O policial me pegou e disse: eu não vou nem te algemar, entra no carro. Entrei. Na delegacia, as vítimas que estavam dentro da delegacia se abraçaram, choravam. Meu Deus. A delegada disse:
Eu quero te mandar embora, mas não posso porque já está no sistema. E ela disse, quantos anos tu tem? Eu disse 18. Fui preso, parei na 39 da Pavuna. E de Pavuna, de uma semana preso na Pavuna, parei em Bangu, no Pedro Melo. 2 anos sem visita, porque eu não tinha mãe. Meu pai morreu quando ele tinha 17, nem me viu nascer. Eu não fui criado entre família. Eu não tive educação dentro da minha família. Fui criado pelos bailes da vida, no meio da rua. Já morei na rua, passei necessidade. Mas existe um Deus que nunca me abandonou, que nunca desistiu de mim mesmo sem merecer. E esse Deus não tinha só um projeto, Ele tinha um plano para a minha vida. Como Ele tem um plano para a tua vida também. Preso em Bangu, o mais novato daquela cela virou conselheiro dos presidiários dentro de Bangu. Eu me senti um José na vida. O mais novo na cadeia e o conselheiro agora. 2 anos preso. Ninguém me visitava, mas eu sentia a visita de um ser chamado Espírito Santo. Meu Deus! Deu na cela daquela igreja. O homem tinha 60 anos de cadeia. José Maria. 2 homicídios nas costas. Eu bati no ombro dele, eu disse, José Maria, tu vai embora. Ele disse, como é que eu vou embora? Já estou aqui 1 ano, estou com 60 anos nas costas. Quando eu acabei de dizer que ele ia embora, o Deus ímpio chamou o nome dele e disse, liberdade. Meu Deus! Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi a servir a Cristo dentro de uma cadeia. É que Deus não só me chamou, Ele me escolheu também, te escolheu também. Glória a Deus! Tiago, por que tu sofreu isso tudo? E vale a pena sofrer. Deus olhou para mim e disse, já que você não quer me ouvir fora, vou te colocar na cadeia para aprender a me servir melhor. Foi na cadeia que eu aprendi a servir. Aleluia! Mas eu ouvia dizer, não passa dos 14, não passa dos 18, de 15 companhia que eu tinha no tráfico, o mais velho morreu com 18 anos. Meu Deus! E quem gritou que eu não passava dos 14, não passava dos 18, eu vou fazer 35. Aleluia! 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 Estou mais novo que o Everton de evangelho. Eu estou dizendo que a tua esperança é Cristo. E Ele pode fazer na tua vida melhor do que aquilo que Ele fez na nossa vida. Cristo é a tua esperança. O ser humano está retribuindo com o pecado que foi feito no Calvário. Cristo morreu no lugar de um pecador miserável, desgraçado, pobre, cego e nu que era eu. Eu não posso retribuir pecando. Ainda que eu der o meu corpo para ser queimado, não paga o que Ele fez por mim. Aleluia! Eu nunca vou pagar o que Cristo fez pela minha vida. Meu Deus, obrigado! Me tirou da miséria, entrou na minha casa, trouxe vida. Aleluia! Ele foi ao contrário daquilo que os homens falaram. Meu Deus! E Ele me provou que eu não sou aquilo que o ser humano falou. Eu sou aquilo que Ele falou que eu sou. Aleluia, glória a Deus. E deixa eu dizer para você, tem alguém te olhando e dizendo que você vai morrer cedo. Mas tem alguém que foi pro Calvário que está com as suas mãos estendidas para a tua vida. E que se você aceitar hoje como o único suficiente Salvador da sua alma, Ele já te perdoou antecipadamente. Oh, maravilha! Ele pode te trazer vida nesta noite. Aceite a Jesus Cristo. Não perca mais tempo no meio dessa ilusão. Não perca mais tempo. Eu fui passando pelas provas. O meu irmão que me trouxe para Cristo,
Morreu aqui no Morro da Caixa d'Água, com 18 tiros no rosto. Tudo por causa de uma mulher. Camarada estava na igreja, entrou pro tráfico de novo. E por causa de mulher, no meio da prostituição, ganhou 18 tiros no rosto. Depois enterrei minha avó. Depois enterrei meu primo. E por último enterrei meu filho, Meu Deus. que morreu no Complexo da Maré. Aleluia, Jesus. E aí, Tiaguinho? E o que você pensa disso? Aceitar Jesus é bom? É maravilhoso. Glória. É melhor perder do que viver perdido. Eita, Jesus. Eu aceito perder para Cristo, porque não foi o diabo que arrancou minha mãe, não foi o diabo que arrancou meu filho, não foi o diabo que arrancou meu pai, não foi o diabo que arrancou meu irmão, porque eu falo como o João falou, Deus me deu, mas Ele mesmo tomou, e louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o homem mais feliz deste mundo, ainda que eu não tenha dinheiro, mas Cristo é minha alegria, Ele é minha felicidade. Oh, glória a Deus, por causa disso eu sou alegre, porque Ele me escolheu. Ele me viu naquele pecado, no meio da prostituição, mas Ele foi lá, Ele não enxergou o que eu estava fazendo, mas Ele enxergou a minha alma. Aleluia, Deus. E vale a pena sofrer por causa do É Evangelho, verdade, Jesus. vale a pena chorar por causa do Evangelho. Oh, glória. Nós não estamos aqui por causa de nós, Deus nos trouxe aqui por causa de você. Aleluia. Então volte para Jesus enquanto é tempo. Oh, aleluia. Talvez você que está afastado disso, eu não aguento mais, para mim não dava mais, por isso abandonei o Evangelho. Não existe motivo para abandonar Jesus. Eita, glória. Aleluia. Existem pessoas que estão passando por um momento pior do que você, Meu Deus. e mesmo assim não abandona Jesus, mesmo assim não largou Jesus. Hoje eu volto no Complexo da Maré, não é mais como o MC Tiaguinho, MC menor da Baixa. Eu não volto no Complexo da Maré como traficante, como alguém gritava ao ponte do baixinho. Hoje eu volto no Complexo da Maré e o dono da comunidade tem que me dar um abraço e dizer: pastor, ore por mim. Olha, Deus. Deus santo. Não é mais MC Tiago, não é mais o bonde do baixinho, agora é pastor Tiago. Oh, glória. Pastor Tiago. Alabaçaia. Ninguém dava credibilidade, Meu Deus. mas alguém apostou muito em mim. Eita, Jesus. E não foi com euro, nem foi com dólar, nem foi com ouro, nem prata, foi com sangue. Oh, aleluia. Alguém morreu no lugar desse miserável que era eu. Alabaçaia. Morreu também no teu lugar. Eita, Jesus maravilhoso. O diabo olha para o homem e diz assim: se tu prostrado me adorar, eu te dou todo esse poder. Tu acha que quem dá poder para traficante é Deus? Meu Deus. Quem dá poder nesse mundo para traficante é o diabo, mas em troca ele vai querer tua alma. Eita, Jesus. E Deus? E Deus? Alabaçaia. Ele não te promete que vai te dar poder. Ele não te promete casa, não te promete carro, mas Ele te promete vida. Aleluia. Te promete vida, e vida eterna. Meu Deus. Vida eterna. Então valorize o que Jesus fez pela tua vida. E deixa eu te dizer para mim encerrar. Oh, Espírito No momento que Santo. você mais precisar, esses teus amigos aí, entre aspas, vão tudo te abandonar. É verdade, Deus. No momento mais difícil, o que sai da tua boca é: Jesus, Oh, glória. me dá mais uma oportunidade. Aleluia. Tem gente que espera chegar no leito de morte, chegar no hospital. Não espera isso não. Deus. Aproveita esse tempo, porque é chegado o tempo. Meu Senhor da glória. Eu não estou dizendo que Cristo está voltando, mas Ele voltará. Quem está voltando está a caminho. Mas aproveita enquanto Ele está sentado no trono. Oh, aleluia. Contrapartida, a taça está enchendo. Eita, Não espere transbordar. eita,
Não espere transbordar. Aproveite essa oportunidade agora. Aproveita agora. Aproveita agora. Esta é a única oportunidade que você tem. Porque o amanhã não existe. Daqui a pouco vai dar meia-noite. E o amanhã você vai chamar de hoje. Eita, Jesus. Só existe hoje. Aproveita hoje. Porque Jesus passou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quando Zaqueu confessou, Jesus, agora que tu confessou, hoje chegou salvação para tua casa. Não é amanhã. Ele disse: hoje eu quero entrar na tua casa, mas depois da confissão, ele disse: agora que tu confessou, hoje está chegando salvação também para a tua casa. Eu não quero profetizar, eu não posso profetizar, mas se você se arrepender e confessar o teu pecado, hoje chega a salvação para a tua casa. Meu Deus, louvado seja Deus. Jesus só entra onde ele encontra a porta aberta. Tiaguinho, eu estou esperando Jesus tocar no meu coração. Isso não vai acontecer. É desse jeito que eles falam. Porque o culto aqui começou 4. Já é 8h26. 4 horas e 26 minutos de culto. Se o Espírito Santo não te convenceu ainda, Eita, Jesus. não sou eu que irá te convencer. É verdade. Se você não abrir a porta do teu coração, não tem como Jesus entrar. Eis que estou à porta Deus. e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Eu cearei com ele e ele comigo. Mas existe um alguém em Apocalipse 3:17 que disse assim: rico sou e estou enriquecido, eu não tenho falta de nada. Jesus falou, mandando a resposta: tu fala que é rico, está enriquecido e diz que não tem falta de nada. Tu não sabes que é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Tu não tem nada. É que na Bíblia rico para Jesus é pobre, pobre para Jesus é rico. Mas eu tenho que ver tendo tudo como se não tivesse nada. Meu Deus. O que é isso, Tiago? O que adianta ter tudo nesse mundo, mas está vazio da presença dele? Aleluia. Nelson Nedes, na sua última entrevista no programa do Jô, disse: existe um homem que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem na vida é dinheiro. Eita, Jesus. Porque dinheiro não te traz riqueza, te traz depressão. Meu Deus, aleluia. Porque quem tem muito dinheiro sempre briga, querendo mais. É verdade. Mas Jesus veio para te dar vida. E vida com abundância. Glória. Eu não estou dizendo que você não pode ser rico. Seja rico. Tenha bastante dinheiro. Mas nunca coloque o teu coração no dinheiro. Sempre tenha o seu coração inclinado para Deus. Tiago, mas é difícil, eu sei. Jó era o homem mais rico do Oriente. Mas quando gritaram: Jó, tu perdeu tudo, ele disse: não, tudo que eu tenho ainda é Deus. Meu Deus. Eu só perdi dinheiro, coisas e pessoas. Tudo que eu tenho ainda é Deus. Oh, aleluia. Deus é o tudo para a tua vida. Deus é o tudo para a minha vida. Deus é o tudo para a minha família. Deus é o tudo para a tua família. Eu sou tão curado, tão curado, tão curado, que o homem que matou a minha mãe hoje ouve eu dizer: bença, Pai. Meu Deus. Aleluia. Porque Jesus me curou. Eu fui curado. Jesus quer curar a tua alma também. Essa alma doentia é a única oportunidade que você tem. Tiaguinho, eu quero Jesus. Vem aqui que a gente ora por você. Eita, glória. Deus. Tiaguinho, eu não quero ir aí não. Levanta a mão daí que a gente ora daqui. Aleluia. Glória. Vai ter um dia que não haverá mais igreja na terra. É verdade. Então aproveita esse tempo agora. Alabada. Aproveita-o agora. Aproveita-o agora. Oh, aleluia. Porque daqui a pouco a
a porta da arca vai fechar. Eita Deus. E quem fecha, não deu poder para mais ninguém abrir. Eita glória. Nem Noé teve o poder de abrir. A arca era o projeto. E qual era o plano de Deus? Salvar Noé e a sua família. É o maior plano. O maior plano de Deus chama-se plano de salvação. Obrigado, Jesus. De repente você diz: Thiago, eu tenho um plano de seguro de vida. Eu também tenho. Meu plano de seguro de vida é Jesus. Tiaguinho, eu tenho um plano de saúde. Eu também tenho. Meu plano de saúde é Jesus. É o único que fez isso pela minha vida. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Aleluia! Coisa linda. Se coloque de pé, você que está sentado. Meu Deus. Se não fosse Jesus,